Léo, o Bruno Rodrigues, todo mundo sabe que ele teve, sim, aquela queda no jogo contra o Goiás em cima do ombro, por isso ficou de fora do jogo contra o Atlético Paranaense, mas no meio do caminho existe uma proposta. Tem uma proposta do Al-Hilal e ela não pode ser deixada de lado. Lógico que tem um posicionamento oficial do clube. Ontem o Pedro Martins respondeu isso na entrevista coletiva que o Rubens Júnior, na minha folga, fez. O Pio também estava lá. O Pio até fez essa pergunta para ele. E ele disse que a proposta está nas mãos do Bruno. Está nas mãos do staff, do jogador. Não é uma nova proposta realmente. Não tem nada de novo. É aquela proposta que o Cruzeiro fez assim que a notícia saiu, que pipocou. Mas, Léo, eu acho que essa não utilização do Bruno tem um pouco a ver com proteção do atleta, a parte mental, e a proteção do clube, para ter um jogador 100% focado em campo no Cruzeiro. Vamos lá. A gente não pode cravar aqui e dizer que o Cruzeiro está mentindo que o Bruno Rodrigues esteja fazendo fortalecimento muscular, porque ele, inclusive, deve estar fazendo. Só que o Bruno Rodrigues, já em situações físicas mais complicadas, foi, inclusive, titular do Cruzeiro. O Bruno não se furtava a jogar. E acho que até por isso, a gente, e acredito que a torcida do Cruzeiro também, não pode pensar, o Bruno não está querendo jogar porque tem proposta. O Bruno já deu mostras, de muita dedicação ao Cruzeiro. Só que a gente também não é bobo. A gente tem todas as informações. O Bruno Rodrigues vinha de um problema no ombro, ele se machucou, mas isso vai fazer 2 semanas. Ele não teve uma lesão no ombro. A gente acompanha futebol, ninguém aqui é médico, mas a gente acompanha futebol e acompanhamos também para saber que nesse tipo de situação, muitas vezes, o clube, ou o jogador, ou o staff do jogador, ou os 3, decidem não colocar o atleta em campo. Isso não é uma informação minha, isso é minha opinião. Eu acho que neste ponto, todo mundo perde. Porque o Cruzeiro perde tecnicamente um jogador que seria titular e muito importante contra o Botafogo, porque não tem o Wesley, poderia manter uma formação tendo ele com o Arthur. O Bruno Rodrigues perde porque é um jogo contra o líder do campeonato. E um bom jogo para o Bruno valoriza ele não só para conseguir mais alguma coisa no Cruzeiro, como para outro time, se ele for realmente sair. E perde o torcedor do Cruzeiro. Porque no jogo contra o líder do campeonato, o jogador que foi o principal do Cruzeiro até alguns dias atrás, fica de fora por ou fortalecimento muscular ou por causa de uma proposta. Du, queria sua opinião. Léo, assim, o Cruzeiro não está mentindo, Ele pode estar omitindo. Exatamente. O Bruno Rodrigues deve estar fazendo reforço muscular mesmo, não vai ficar parado, não vai ficar à toa, está trabalhando. É que já aconteceu isso no Cruzeiro com outro atleta, com o Nicão, Só que o Nicão, na oportunidade, foi gastroenterite. Teve uma gastroenterite pesada, E o Pedro Martins, diretor do Cruzeiro, disse ontem na entrevista que, pela situação do Nicão, por ter possibilidade de saída, eles preferiram afastar. Isso, e pode estar acontecendo a mesma coisa com o Bruno Rodrigues, eu acredito que esteja, tá? Não, é como você, não é informação, é uma opinião, até porque já aconteceu no clube. Eu acho que o clube omite, e aí não é só o Cruzeiro, outros clubes também fazem a mesma coisa. Às vezes um atleta está em negociação, fala, ele está com um problema, não vai ser relacionado. É muito pela repercussão negativa que às vezes isso dá, Eu acho normal. Eu também acho. Um atleta estar em negociação com outro clube, olha, você está com a cabeça lá, vamos dar uma seguradinha, você não vai a campo não, resolva a situação daqui a pouco. Mas parte da torcida, parte de imprensa, e aí eu também não vou dizer que estão errados, vão falar, mas ele está recebendo. Ele tem contrato. Ele tem contrato. Também não está errado. Também não está. Não existe o certo e o errado. Então, por isso eu entendo o clube omitir certos detalhes até para não causar mais desgaste. E outra coisa é fato, O Cruzeiro vai enfrentar o Botafogo. E não tem o Wesley. Seria fundamental que tivesse Bruno Rodrigues e Arthur Gomes. Para o Pepa ter a escolha de fazer... alguém vai para a direita, outro vai para a esquerda, mantém o Vital centralizado, ou vou jogar com o centroavante, ele perde uma ótima opção. Mas, já que ele está fazendo um reforço muscular, já que ele não aguenta fisicamente, fazer o quê?